Eu convido a cada um a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz Yahvé, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Querido Deus, nós nos colocamos nessa viração do dia, na tua presença, para te adorar, bendizer o teu santo nome. Colocamos de lado, Senhor, agora, todos os nossos afazeres, as nossas preocupações. Tu és, Senhor, para nós nesta noite, o nosso alvo. Tu és, Senhor, o nosso Deus glorioso, que nos dá alegria. Tu és bendito, Tu és santo, Senhor. Não há nome como o Teu nome, ó Rei. Tu és o nosso Senhor dos exércitos, o nosso Rei. Tu és o soberano Deus, Deus, Rei dos céus, Rei da terra, Senhor dos senhores. Teu nome deve ser louvado, deve ser glorificado. Em nossos lábios devem estar os altos louvores a Ti, ó Deus, pois Tu és o nosso Pai amoroso, que nos acolhe, que nos abençoa, nos purifica, nosso Deus misericordioso, que nos santifica, que nos acolheu como filhos. Tu és, Senhor, aquele que opera em nossos corações cura, libertação. Não temos ideia, Senhor, de quão grande é os Teus planos para conosco. Planos de paz, de prosperidade, de saúde, de salvação, de vivermos libertos, ó Deus. Não há nome como o Teu nome, Senhor. E nessa noite, queremos, Senhor, iniciar o nosso culto a Ti, Te adorando, louvando o Teu santo e glorioso nome. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler as 3 parábolas que estão em Lucas, capítulo 15. Aleluias. Nós vamos ler na versão Almeida 21. Lucas, capítulo 15. Amém? Aleluia. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes essa parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, de que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Aleluias. Glória, Senhor, ao teu santo nome, porque o Senhor nos encontrou. Amém. Vamos nos assentar. Aleluias. Qual contexto temos aqui nessas 3 parábolas em Lucas capítulo 15? Os versos 1 e 2 nos diz o que está acontecendo. Jesus estava no meio de publicanos e pecadores, e eles alegremente ouviam Jesus. Eles queriam, estavam com sede, estavam com fome, eles se sentiam perdidos, e eles queriam ouvir a mensagem de Jesus. No entanto, os religiosos, fariseus e escribas, o criticavam não pela sua palavra, mas pela companhia. Você que se diz profeta, santo homem de Deus, que quer nos ensinar, anda com esses que são pecadores, que nada sabem da lei. Foi debaixo desse julgar dos olhos de escribas e fariseus, dos religiosos da época, que Jesus nos conta esta parábola.
Mas nós vamos nos concentrar esta noite na chamada parábola do filho pródigo. É um título que não se encontra na Bíblia, mas em negrito você costuma encontrar aí, a partir do verso 11, esse título. Eu prefiro dizer que é a parábola do amor do Pai. Para mim é isso que ela revela, o amor do Pai. Em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 13, diz assim na versão transformadora: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais velho arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quais são os personagens que aqui estão? Um pai e 2 filhos. Qual era a missão dos filhos junto ao pai? Eles trabalhavam aonde? Na fazenda do pai, na terra. Eles tinham que arar, cultivar, colher, cuidar e proteger da fazenda, pois eles iriam assumir o lugar do pai naquela terra. Eles tinham que aprender aquela responsabilidade de substituir o pai, trabalhando primeiramente junto ao pai. Mas chega um momento que o filho mais moço pede a parte dele da herança, dos seus bens. Por quê? Era o pecado agindo na vida daquele moço. Certamente por bastante tempo ele alimentou em sua alma, em sua mente, o desejo de ser dono do seu próprio nariz, de desfrutar da luxúria do mundo. Será que o pai não havia percebido, desconfiado do comportamento e dos pensamentos do filho? Certamente que sim, provavelmente sim. Mas ele podia impedir aquele filho de usar o seu livre-arbítrio e ir embora com os seus bens? Não podia. Não podia. Mas quando o pai foi separar a herança, veja o que está escrito no final do verso 12. No final do verso 12, o pai dividiu seus bens entre os filhos. Não foi só o mais moço que recebeu a sua parte da herança, foram os 2. A partir daquele momento, quem mandava na fazenda era o filho mais velho. Por isso, no final, o pai diz: mas filho, tudo o que é meu é teu. Lá atrás, quando o seu irmão pegou a parte dele e foi embora, eu reparti os bens para vocês 2, os 2 filhos. Certamente aquele pai tentou mostrar as razões para aquele filho, mas ele não quis saber. Ele foi embora com aquela herança. Os versos 13 e 14, lendo novamente o 13. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha
por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Por que ele foi para uma terra tão distante? Aqui diz que ele foi, como a pessoa para quem ele foi trabalhar, ele foi para outro país. Por que tão distante? Ele queria deixar para trás os valores que ele tinha recebido em casa. Ele queria distância de tudo aquilo que o fazia lembrar de seu pai e do tempo que estivera com seu pai, o que ele aprendeu. Ele deu as costas não apenas para o pai, mas a tudo o que o pai o ensinou. Ele queria construir uma outra vida, de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria razão. Tem alguém aqui que tem cachorro em casa? Tem cachorro? De vez em quando você vai passear com o cachorro, coloca na coleira. Tem hora que você está indo para um lado e o cachorro quer ir para o outro e você tem que puxar. É isso que o pecado faz com as pessoas. Às vezes a pessoa quer olhar uma outra coisa, quer agir por outro jeito, mas a natureza do pecado te puxa cada vez mais para o fundo, para a escuridão, te puxa para a falta de consciência, para a falta de sabedoria. Cada vez o pecado o puxava mais e mais para viver dissolutamente, de forma desregrada. E o que aconteceu? O dinheiro acabou. Será que ele aprendeu com aquele pai finanças? Como se administra uma fazenda? Aquele homem tinha bens o suficiente para os dois. Certamente ele aprendeu com o pai como gerar lucro, como gerenciar finanças, a frutificar e enriquecer. Mas ele deu as costas para os princípios e os valores que ele recebeu na família. E o dinheiro acabou. Os seus novos paradigmas, o seu novo modo de viver, o seu eu, o levou à pobreza, à dor e ao abandono. Nós podemos ler nos versos 15 e 16: convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Ele estava literalmente só, abandonado. E aquele homem o mandou a trabalhar com quê? Porcos. Queridos, os porcos para os judeus são animais imundos. Eles não criam porcos, eles não comem carne de porco, nada. Eles não tocam para não ficar imundo. E aquele moço aceitou o emprego para trabalhar com os porcos? Aceitou. Tudo que tinha vindo da cultura dele já não existia mais para ele. Não fazia o menor efeito. Ele foi trabalhar com os porcos. Ele estava com a vida mais degradada que se poderia para um judeu, longe das promessas que Deus havia dado a Abraão, de ser cabeça e não cauda, de vida de saúde, vida próspera, vida justa, limpa,
santa, separada para Deus, tudo estava de pernas para o ar. Passando fome, desprotegido, abandonado, nem quando pedia, ninguém lhe dava nada. E lemos a partir do verso 17, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Algo dentro dele gritou, algo dentro dele clamou, ainda uma vaga lembrança de quem era seu pai, de como o pai o tratava e tratava os seus empregados. Aquilo acendeu, mesmo que uma terra chama de esperança, e ele mudou a sua forma de pensar, não por completo, porque ele havia perdido a sua identidade de filho. Ele não disse: vou voltar para a casa de meu pai porque sou filho, vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão, ele pode dar-me um emprego, pelo menos vou levar uma vida de subsistência mais digna, tendo onde morar, tendo onde trabalhar, tendo o que comer. Pelo menos é melhor do que ficar aqui nessa vida degradada e imunda, vivendo num chiqueiro. Ele estava vivendo num chiqueiro. Eu vou ter pelo menos um trabalho honesto. E o verso 20 e 21 diz: então voltei para a casa de meu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Como estava o seu pai? Cheio de compaixão. Por que correu? Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Por que o pai correu? Para salvar a vida do filho. Mas por que, pastor? Vocês acham que a cidade onde estava a fazenda por perto não sabia o que o filho mais moço teria feito? Você sabe qual é a pena? Morte por apedrejamento. O que está nos 10 mandamentos? Honrar pai e mãe. Se aquele homem não fosse recolher ainda na estrada, ele poderia ter sido morto por qualquer um que o visse, até mesmo pelo seu irmão. Aquele pai correu para salvar a vida do seu filho, mas o abraçou, ele o acolheu. Aquele abandonado foi acolhido e o beijou. Era demonstração de amor do pai por aquele filho. Tinha compaixão, salvou-lhe a vida, o abraçou, acolhendo, o beijou, o amando. Mas aquele filho não percebeu esse amor do pai. Ainda que o pai estava lhe oferecendo o amor, o filho não percebeu. Ele estava como aquelas gélidas esculturas de mármore. Quantas pessoas vão em museu, acha lindo aquela escultura e abraça
ou fica perto, porque às vezes você não pode tocar, para tirar uma foto. Assim estava aquele filho. Ele não percebeu que ele estava sendo acolhido por um amor de pai. Por que não? Olha o que o filho disse no verso 21. Pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. O pecado tinha destruído tanto a alma dele, que ele não percebia o amor do pai. Ele não estava com condições de entender. As suas emoções estavam destruídas. Ele estava frio. Ele tinha perdido a sua identidade. E quando saiu de casa, ele perdeu a sua missão. Ele não lavrava mais a terra do pai junto ao pai. Ele não mais colhia os frutos. Ele não mais plantava. Ao perder a sua identidade, ele perdeu a sua missão. Enlaçado estava pelo pecado, que como um cachorro é puxado pela coleira, ele teve a vida mais degradada que se poderia ter. E os últimos versos, de 22 a 24, diz assim: o pai, no entanto, disse aos servos. Ele não se incomodou do filho não entender, não perceber. Não tem aqui menção do pai brigar com o filho e dizer: veja o que você fez comigo, como você nos abandonou, olha o trapo que você está cheirando a porcos. Nada, nenhuma palavra de repreensão. Ao contrário, aquele pai virou aos servos e disse: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Na outra parábola diz: os anjos se alegram na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Quando ele volta ao Pai, o Pai não está aqui para dizer: você é um pecador, olha o que você fez. Não, Ele está correndo para te abraçar, para te acolher, para te beijar. Ele te ama. Amém. Lembre-se que Ele estava falando para publicanos, pecadores, escribas e fariseus. Aqueles pecadores se identificaram. Nós somos a ovelha perdida, nós somos a dracma perdida, nós somos o filho perdido. Mas certamente os fariseus e publicanos também se identificaram como o irmão mais velho, que disse: como você saiu da igreja, pecou, vai ir para os bailão da vida, vai fazer outra coisa, e agora vem, como o povo diz, como uma Madalena arrependida. Meu irmão, deixa vir como Madalena arrependida, que bom, graças a Deus, Deus está... Põe para dentro. Quantas vezes a igreja faz um muro, em vez de ter uma rede, sair pescando e colocando para dentro do barco onde está Jesus. Essa noite, eu quero ver com vocês por que o Pai o acolheu. Qual era o plano do Pai? Eu pergunto, vocês acham que se essa parábola fosse uma história verdadeira, aquele pai não teria intercedido pela volta do seu filho? Com certeza. Ele tinha compaixão. A compaixão com a empatia vai gerar o quê? Identificação. E isso é o combustível para alimentar o amor daquele que vai interceder por aquele que está perdido. Nós vimos isso ontem na ministração da apóstola Valnice. Se você perdeu, procure a 8ª aula de intercessão.
Aquele pai deve ter intercedido, deve ter chorado, deve ter clamado. Seria assim, se não fosse apenas uma parábola. Aquele menino, aquele moço que foi embora, e mesmo o filho que ficou em casa, qual era o plano de Deus para a vida deles? Porque fomos criados. O que é que Deus quer? Certamente o pai nessa parábola é o pai Deus, Yahvé. E sabemos que aqui o cordeiro que for morto, representa o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Pai estava ali, e certamente foi uma chama de esperança, que foi o Espírito Santo que acendeu no coração e na mente daquele menino que falou: vou voltar para a casa do Pai. Qual é a motivação de Deus para a criação? Você pode abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler apenas o verso de número 34. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Quando é que Deus preparou o reino dele para você? Para você? Quando? Desde antes da fundação do mundo. Ele preparou um reino. Essa era a ideia de Deus: compartilhar o reino invisível dele com a sua descendência. Essa descendência de Deus, a qual é chamada de humanidade. Ele queria compartilhar sua natureza, seu caráter, suas características, e por isso ele aprontou um reino físico para nós. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38, está registrado: e Adão, filho de Deus. Vejamos detalhes aqui de duas palavras: imagem e semelhante. Imagem vem do hebraico tselem. Semelhança vem do hebraico demut. O que significa? Cópia. Cópia em essência. Qual é a essência de Deus? Ele é Espírito e Ele é amor. Nós somos cópias de Deus. Nós somos a expressão da natureza dele. Qual natureza? A natureza espiritual e da natureza moral de Deus. É isso que querem dizer essas duas palavras, imagem e semelhança no original. Vocês são cópias fiéis. Vocês são um ser espiritual, dotados de semelhança moral da moral de Deus. Mas nós íamos viver na terra. Então ele fez para nós um corpo da terra. Mas o nosso ser é o ser espiritual, que a gente chama de homem interior. Em alguns lugares na Bíblia, às vezes fala homem interior, às vezes fala o espírito do homem, às vezes diz coração do homem, mas tudo quer dizer essa parte de Deus em nós. E o que o homem deveria fazer? Ele deveria cuidar do jardim. Ele deveria proteger
cultivar, cuidar, colher, como o filho estava aprendendo com seu pai na parábola. A palavra dominar é uma transferência de poder e autoridade. O homem se tornou um procurador para atuar no nome de Deus. Deus transferiu a sua autoridade ao homem. O reino de Deus na terra seria governado por um representante, o homem, enquanto Deus governaria o reino dos céus. Mas apesar do homem estar governando, dominando, sendo gerente da terra, do reino de Deus na terra, ele não estava desassociado da vontade de Deus. Ele não era independente, era uma autoridade delegada. A autoridade e poder fazem parte da essência de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, e isso também Deus nos concedeu. Nós somos nobres governantes, para isso nascemos. Lembra quando Pilatos vai falar com Jesus? Tu és rei? Ele diz, tu dizes que eu sou rei, para isso eu nasci. Diga para você mesmo, eu nasci para ser rei. Eu nasci para governar. Essa é a nossa essência. Você vê que quando o homem ele é dominado por outro, ele tem uma revolta dentro dele. Ele não gosta. Por quê? Porque em essência ele foi criado para dominar e não para ser dominado. Dominará sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre todos os animais selvagens, tudo que rasteja pelo chão, mas não diz dominará outro homem. A nós nunca foi dado o domínio sobre outras pessoas. Isso jamais. É por isso que ele grita e diz, eu vou sair desse estado de escravidão, de ser dominado a ponto de um homem dizer se eu posso, se eu não posso comer as bolotas que se dão aos porcos. Não, chega, não quero mais. Salmos 115, 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Ele nos criou para dominar. A humanidade, na verdade, é um reino de reis. O que Deus criou na terra foi um reino de reis. A terra é uma colônia. O céu é o país principal. A outra imagem, por favor. A humanidade é um reino de reis. Deus colocou o homem aqui para reinar, então ele é rei. E o filho do rei? Príncipes, que vai se tornar rei. Todos somos reis aos olhos de Deus. Somos colônia. Quando o Brasil era colônia de Portugal, quem mandava? Portugal. Por que falamos português? Porque a sede vai enviar embaixadores para implantar sua cultura, sua língua, seu idioma, seus costumes, sua culinária, seu modo de pensar. Era isso que Deus queria que o homem fizesse. Implantasse na terra, como é feito nos céus. Como representante do rei,
Como diz Mateus capítulo 6, verso de número 10. Jesus orando disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a identidade do homem? Rei, representante delegado pelo rei maior. Nós somos reis com R minúsculo. Deus é rei com letra maiúscula, caixa alta e tudo mais que tiver direito. E Ele deu para nós uma missão: implante na terra a minha vontade. A minha vontade que é feita nos céus e os anjos obedecem. Implante na terra, que todos os homens na terra tenham a cultura dos céus. Aleluia, a cultura dos céus tem paz, tem prosperidade, tem alegria, serenidade, mansidão, domínio próprio. Ele é cheio de amor. Essa é a cultura. Imagine, igreja, essa é a nossa missão. O que é ser cristão? Ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e sua missão. Missão de Jesus. Como é que ele pregou? Arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino de Deus. E ele veio e mostrou como é ser um cidadão nos céus vivendo na terra. Sendo sal, sendo luz, exercendo autoridade. Autoridade, sim. Lembra de Pedro? E os seus companheiros foram pescar. O que eles pescaram? Nada. E aí chega Jesus: tens o que comer? Não, joga à direita do barco. E eles jogam. E o que acontece? Quase arrebenta. 153 grandes peixes. Adão está de volta. Eu controlo os peixes. Não foi isso que Deus deu para Adão? Você vai dominar os peixes. Os peixes. Pedro está lá, João está lá, Tiago está lá, joga a rede a noite inteira, vai. Nada. O homem está controlando o peixe? Não. Chega Jesus e diz o quê? Peixe, pula dentro da rede. Vamos lá. Adão chegou. É assim que é para ser igreja. Adão, de novo, está aqui na terra. Diz: sou eu. Fala isso de você mesmo. Eu sou esse Adão em Cristo. Em Cristo, não por nós mesmos, mas em Cristo nós somos esse novo Adão. Depois de um dia exaustivo, prega e oração, vai, muitos milagres. Jesus está exausto, entra no barco, vai atravessar o mar da Galileia. O que acontece? Levanta-se um vento e uma tempestade. Queridos, o barquinho que eles estavam não é uma canoinha, é grande, cabia muita gente, porque eram muitas pessoas trabalhando, pescando, era barco grande. Eles ficaram com medo, eles eram pescadores experimentados, não eram noviços, ficaram com medo. O que fizeram? Nada. Mas Jesus é levantado e ele diz o quê? Mar, se acalma, vento, cala-te. E fez-se grande bonança. Adão está de volta. Eu controlo o mar, a chuva e o vento. Isso é a autoridade que Deus deu para Adão. Mas Adão perdeu essa autoridade. Mas quando nós viemos para Cristo, Cristo já tinha recuperado essa autoridade de volta para nós. Precisamos mudar e muito a nossa maneira de pensar, de raciocinar, alinhando com a mensagem que Cristo trouxe, o reino. Ele diz para pregarmos o reino. Pregue o reino. Você é rei. Você tem autoridade. Você é rei. Ainda que esteja vivendo na terra, você é rei. O plano original de Deus
estabeleceu várias coisas. O plano original de Deus para o homem era estabelecer uma família de filhos espirituais, não de servos. Estabelecer um reino de reis, não de súditos. Estabelecer uma comunidade de cidadãos. Estabelecer um relacionamento com os homens. Estender seu governo celestial à terra e influenciar a terra a partir do céu, através da humanidade. É isso que Deus estava fazendo ao criar o homem. Mas Adão declarou independência do governo de seu reino. E assim que o fez, seu relacionamento com o Rei do Céu foi rompido. Ele abandonou sua posição de embaixador e perdeu sua autoridade sobre a terra. Tornou-se um representante desqualificado do céu na terra. Um rei sem reino, sem domínio. Ele foi expulso do Éden. Ele não tinha mais direito ao reino. E como diz Gênesis, se não me engano, capítulo 5, quando seu filho nasceu, 7, diz, ele gerou filho conforme a sua semelhança, não como mais a semelhança de Deus, porque ele já havia dado as costas. Ele era um rei sem reino. Nele havia um princípio agora residente, o pecado, que o levaria à enfermidade, à miséria e à morte. Consegue compreender? Por que depois que aquele filho pródigo deu as costas ao seu pai, o que veio? Esse filho pródigo pode ser visto como Adão. Ele deu as costas para o pai. Romanos capítulo 5, verso 12 nos diz: quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte a todos, e todos foram contados como pecadores. O que o homem perdeu, Adão, quando pecou? Ele perdeu uma igreja? Ele perdeu uma religião? Não, ele perdeu um reino. Ele perdeu a comunhão com o rei. Ele estava desqualificado. E agora ele está sobre o reino das trevas. Ele está sob a liderança do reino da ignorância, da prisão, da escuridão, do ódio. Por isso vimos essas coisas soltas na terra. Mas por que tanto ódio? Por que tanta violência? É o pecado na vida do homem. É pura consequência. A mentalidade de escravo, a mentalidade de escassez. Queridos, vamos pensar em nossos dias. Você já imaginou na sua vida rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth, 70 anos no poder. Nesses 70 anos que ela está no poder, ela pensou em algum momento em escassez na vida dela? Vocês imaginam isso? Que ela pensa em escassez? Vai faltar alguma coisa para mim. Você acha que ela pensa isso? Jamais. Mas nós somos mais ricos do que ela. Muito mais. Porque nenhuma riqueza no mundo se compara com as riquezas celestiais provida para cada um de nós em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Deus nunca planejou enfermidade para nós, miséria, falta, dificuldade, desarmonia, falta de perdão. Não, nunca. Por isso, nós não tínhamos recurso em nós mesmos para resolver esse problema. Mas lá vai o Pai, correndo, amando, para abraçar o seu filho ainda longe. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, vemos a primeira promessa do Messias Rei.
para restabelecer o que a humanidade havia perdido: a sua identidade em Yahvé, o reino, a cidadania do reino e todos os seus benefícios. Gênesis 3,15 diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cristo, o Cordeiro de Deus, veio para que haja festa no céu, o pecador arrependido, sendo salvo, sendo curado, sendo liberto, tendo a sua vida transformada, a sua identidade em Deus devolvida, a sua posição de soberano e representante de Deus na terra, delegado por Deus aqui na terra, como missão de volta em sua vida. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Quando? Antes da criação do mundo. Isso quer dizer que Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que o homem daria as costas, mas ele estava pronto a restabelecer a sua vontade no homem. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Diga assim: eu sou filho de Deus. Identidade de filho, não de servo. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Aleluia! Aquele menino voltou para o pai e diz: trata-me como um de seus empregados. E ele diz: você é filho, você tem o meu DNA, você tem a minha essência, você é meu semelhante. Empregado, servo, não! Você é meu filho. Diga mais uma vez: eu sou filho. Filho, não súdito. Romanos 5, verso 17, na segunda parte diz: ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão. No reino de Deus não tem membro, tem cidadão. Cidadão e súdito não estão no mesmo status da realeza. Eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, representante dele aqui na terra, e você também. O nosso status é de realeza. Diga assim: no reino de Deus, cada um é parente do rei. Nós somos parentes do rei. Os filhos são cidadãos e não súditos. Reinos consistem de um rei com cidadãos. A cidadania é essencialmente uma entidade legal com direitos e privilégios protegidos por um compromisso constitucional do rei e de seu governo. Os cidadãos do reino são pessoas que têm legalidade, são legítimas no sentido de que cada indivíduo no reino tem os direitos e as bênçãos dos cidadãos deste reino. Amém? Precisamos modificar a nossa forma de pensar, conformando com o reino. Cadê a Constituição do reino? Está aqui. Aqui está a Constituição, aqui estão as leis, aqui estão os privilégios, aqui estão os direitos e aqui estão os deveres. Nós precisamos conformar a nossa forma de pensar com a palavra de Deus. Filipenses 3:20.
Você pode pensar, eu tenho o mesmo direito? Filipenses 3:20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, você é cidadão dos céus, você é filho do Rei, e você, como cidadão, tem direitos e tem deveres, conforme essa Constituição. Romanos 8:15. E o meu relacionamento com Deus, que Ele planejou, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Diga isso, Abba Pai. Abba é uma palavra em hebraico que em nossas Bíblias são traduzida como Pai, como vocês estão vendo aí, Abba Pai. Mas Abba significa, na verdade, fonte. Fonte de onde tudo procede. A nossa vida procede do Abba, da fonte. Por isso chamamos de Pai. Ele é a nossa fonte, a fonte da nossa vida eterna, é a fonte do amor, é a fonte da alegria. O mundo busca alegria em situações, em ocasiões, se alegrar em coisas, em possuir. Não adianta, nunca vai encher o vazio que existe dentro do homem. O relacionamento precisa ser restabelecido. Isso pode ser restabelecido, só pode ser feito através de Cristo. Quando aquele moço foi embora, ele desperdiçou tudo, e passou a ter uma mentalidade de quem vive em chiqueiro. Ele era príncipe, ele era herdeiro, e foi viver no chiqueiro. Não tinha mais identidade de filho, no máximo de servo. Vejamos novamente. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, traga a melhor roupa da casa, vistam nele, coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, mate um novilho gordo, faremos um banquete. Celebraremos, pois, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ele não era um empregado, ele era filho, ele tinha o DNA do pai. Você tem o DNA do pai. Deixe para trás essa mentalidade de escravidão, de chiqueiro, de escassez, de falta, de relacionamento rompido. Você precisa da sua identidade restabelecida, para que seja também restabelecido a sua missão. E quanto à missão? Se queremos que Deus continue interferindo na terra, na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, nós precisamos nos manter em oração. Em oração? Sim, nós lemos em Mateus 6:10. Jesus estava ensinando: quando orares, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ele diz: você vai falar isso quando estiver orando. A oração é o meio que Deus usa, pois Ele deu a terra aos filhos dos homens, nos delegou aqui como autoridades. Então, nós devemos orar.
A oração é o meio com que nós obtemos os fluxos de informações e recursos do céu, e através do qual o governo de Deus obtém acesso para atuar na terra, de acordo com a nossa fé e autoridade. Deus vai operar na terra? Sim! Como? Através de mim, da minha fé, da minha autoridade e da minha oração. Amém? É através de você. João 15:7 diz assim, Jesus dizendo: mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Deus trabalha em parceria. Parceria com quem? Conosco, seus filhos, seus representantes, seus embaixadores, seus corregentes. Nós. Somos nós. O teólogo Agostinho uma vez escreveu: sem Deus nós não podemos, sem nós Deus não irá. É uma parceria, foi a escolha de Yahvé. Para finalizar, vamos ler um último versículo, Salmo 24:1. E os irmãos que estão aqui conosco podem subir. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De quem somos nós? Do Senhor Yahvé. De quem são aqueles que não conhecem Deus? De Yahvé. Pertencem a Deus. E como é que eles retornarão para o caminho, para o Pai? Através das nossas orações de intercessão, clamando por eles. Assim como aquele pai deve ter clamado pelo seu filho, que o deixou, que deu as costas e foi embora. Quantos não estão mais com o Senhor? Será que nós podemos nos identificar com eles e orar pela intervenção divina na vida deles? Será que nós podemos amar esses perdidos? Será que nós podemos ter compaixão deles, assim como Deus teve já de cada um de nós? Por isso desfrutamos já dessa autoridade, desse relacionamento que foi restabelecido através de Jesus Cristo. Eu quero dizer primeiro, enquanto eu estava orando por essa palavra, eu sei que algumas pessoas se sentem, no máximo, como servo. Elas têm na consciência que em algum momento elas deram as costas para Deus, que elas erraram tanto, que mesmo voltando para casa, elas não se sentem como filhos. E eu gostaria de orar por você. Deus o abraça, Ele corre para te abraçar e te beijar. E Ele não te deixa dessa forma. Ele troca as suas vestimentas, a sandália nos pés e o anel da autoridade no dedo. Se você que está nos acompanhando online, sente-se assim, escreva para mim no chat: me sinto apenas como servo e não como filho. Eu quero orar por você. E você que está aqui presente, se você tem dificuldade de se ver como filho de Deus, você é no máximo servo. O meu passado ainda me incomoda. Eu sei na minha cabeça que Deus me perdoou,
mas eu ainda não consigo sentir esse amor do Pai. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. E você que está online, escreva: eu quero me perceber como filho de Deus. Eu quero deixar essa mentalidade de chiqueiro. Eu quero deixar, em nome de Jesus, a minha vergonha, porque eu quero a identidade de filho, a identidade de rei, a identidade de embaixador. Eu quero renovar a minha mente. Pai, eu quero colocar agora diante da Tua presença todos aqueles, Senhor, que por mais que tenham vindo para a Sua presença, ó Deus, elas não se sentem livres, elas não conseguem perceber o Seu amor, elas não conseguem se ver como príncipes, como princesa. Satanás tem mantido a identidade delas ainda em prisão. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez este hino, e eu vou orar por cada um de vocês. Ore comigo. Pai, perdoa-me por ter andado fora dos teus caminhos, mas esta noite eu quero declarar que creio em Jesus como Filho de Deus, que veio à terra em carne e osso para me salvar, e que o recebo como único Senhor e Salvador da minha vida, e que em Cristo sou salvo, liberto, redimido, tenho nova vida e recebo de Deus, o Pai, a vida espiritual que há em Cristo Jesus, a sua natureza conforme o seu plano desde antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu vi que colocaram uma mensagem aqui pedindo para orar pelos enfermos. Então o faremos. Pai, colocamos todos os enfermos agora diante da Tua presença. E você que está enfermo, se você puder, coloque a sua mão no local da enfermidade, seja na cabeça, no peito, no joelho, nas costas, onde for. Ou se alguém do seu lado estiver enfermo, impõe as tuas mãos sobre ele, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos todos os enfermos agora diante da Tua presença e clamamos a Tua bênção. Nós aplicamos o sangue de Jesus Cristo vertido das costas de Jesus para a cura sobre estas vidas. Sejam sarados em nome do Senhor Jesus. Dor de cabeça, câncer, Covid e suas consequências, fibromialgia, em nome do Senhor Jesus, toda essa enfermidade no pulmão, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Essa dor no joelho, cessa-te agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus te sara, pois Ele é o nosso Yahvé Rofea, o Senhor nosso médico, o Deus que nos sara, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pai, queremos te agradecer como filhos e como cidadãos dos céus por todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus que o Senhor nos concedeu. Dê-nos uma semana de paz próspera e abençoada, em família, no lar, no trabalho, na nossa vida social, em nome do Senhor Jesus, que possamos levar a identidade de Cristo onde quer
que estejamos. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o teu maravilhoso rosto e te dê shalom. Vá na paz, meu querido, e Deus o abençoe.